Quando pensamos em começar a investir, muitas vezes a primeira reação é o medo. O desconhecido assusta e o dinheiro é um dos pilares da nossa segurança. Mas, como em qualquer jornada, o primeiro passo é o mais difícil e talvez também o mais importante. Meu nome é Pedro Santana, sou CEO e um dos fundadores da Alu, e nesse vídeo você vai descobrir tudo o que você precisa saber antes de começar a investir. Você está no canal do Alu Invest. Vamos voltar um pouco no tempo para entender o quanto o nosso cenário mudou. Imagine na década de 90, as pessoas se amontoavam em corretoras, gritavam suas ordens de compra e venda e o processo de investimento era um tanto quanto caótico e limitado a quem tinha acesso. Hoje, com a tecnologia, tudo que você precisa para começar a investir está literalmente na palma da sua mão. E falando em medo, isso não é uma coisa da sua cabeça, tá? Segundo dados da B3, a Bolsa de Valores brasileira, apenas 6 milhões de pessoas físicas estavam investindo diretamente em ações até 2023. Isso significa que menos de 3% da população brasileira está na Bolsa. O que freia muitas dessas pessoas é o receio de perder dinheiro, de não saber por onde começar ou até de enfrentar os riscos de um mercado volátil, especialmente no cenário brasileiro. O medo, no entanto, pode ser controlado com conhecimento e planejamento. Mas não se preocupe, existem investimentos que são mais seguros e mais garantidos do que a bolsa. Você precisa saber primeiramente qual é o seu perfil de investidor para entender exatamente qual que é o seu apetite a risco. Seu perfil de investidor depende de como você lida com risco e seus objetivos como investidor. Se você prefere segurança e está mais preocupado com a proteção do seu dinheiro, seu perfil provavelmente é conservador. Você prioriza investimentos mais seguros, como Tesouro Direto ou CDBs. Se você aceita um pouco mais de risco em busca de um retorno maior, mas ainda valoriza estabilidade, provavelmente é um investidor moderado, opta por uma combinação de renda fixa e variável. Já o perfil arrojado busca maximizar retornos, mesmo com oscilações e maiores riscos, investindo em ações, criptomoedas ou até mesmo derivativos. A verdade é que, com a tecnologia, hoje em dia é fácil e rápido vincular a sua conta bancária e começar a investir. Mesmo assim, muitos hesitam por acharem que é complicado. Mas, de novo, você não precisa saber de tudo sobre investimentos para começar. Mas antes, já deixa o like se você gosta desse tipo de conteúdo e se inscreva, porque estamos com um vídeo novo todas as semanas para você que pretende ser ou já é um investidor de sucesso. Bom, antes de começar a investir, você vai precisar assistir esse vídeo até o final, que eu vou te mostrar primeiro as opções de investimento que temos no mercado, especialmente características de cada uma delas, riscos e retornos, e depois vamos entender os pilares que você, como investidor, precisa saber antes de começar a investir. Então vamos lá, tipos de investimento. E não está na ordem de segurança ou por maior rentabilidade, ok? Primeiro, renda fixa. Renda fixa é aquele tipo de investimento onde você já sabe ou pode ter uma boa ideia de quanto vai ganhar no final. É o mais previsível entre os investimentos e tem menos risco geralmente, porque normalmente está atrelado a taxas de juros, como a Selic ou ao CDI. Como, por exemplo, Tesouro Direto, que são títulos públicos emitidos pelo governo. Um dos exemplos é o Tesouro Selic, ideal para quem busca segurança e liquidez, e o Tesouro IPCA+, que protege você contra a inflação. CDB, Certificado de Depósito Bancário. É um título em que você empresta dinheiro ao banco e recebe de volta pequenos juros. São opções mais seguras e podem ter uma boa rentabilidade dependendo da liquidez, ou seja, da disponibilidade do dinheiro. LCI ou LCA são letras de crédito imobiliário ou do agronegócio. Elas financiam os setores imobiliário e agrícola, que são estratégicos de acordo com o governo, e têm vantagens de serem isentas de imposto de renda. Ideais para quem busca isenção fiscal e boa rentabilidade. Alu Invest é uma espécie de CCB, uma cédula de crédito bancário que não depende da Selic ou de outros indicadores, como normalmente CDBs dependem. Porque a Alu Invest depende da operação da Alu, a maior empresa de assinatura de eletrônicos da América Latina. Então, ao invés de você emprestar dinheiro para o banco, aqui a gente oferece uma renda fixa pré-fixada, que você está emprestando dinheiro para a Alu, que vai te dar uma rentabilidade que pode ultrapassar 20% ao ano, que é literalmente a divisão entre a margem da operação e o lucro do investidor. Segundo, renda variável. Renda variável é o tipo de investimento onde você não tem como prever exatamente quanto vai ganhar, pois o valor oscila com base nas condições do mercado. Aqui, o retorno pode ser bem maior do que na renda fixa, mas usualmente o risco também é maior. Exemplos de renda variável. Ações. Ao comprar ações, você adquire uma pequena parte de uma grande empresa. O ganho vem da valorização da ação ou do pagamento de dividendos. Para começar, é necessário abrir uma conta em uma corretora que opera na Bolsa de Valores. ETFs, Exchange Traded Funds.
ETFs são fundos que replicam índices de mercado, como o Ibovespa ou SP500. Eles oferecem uma forma simples de diversificar os seus investimentos. Você não precisa aqui escolher ações específicas, é possível adquirir cotas pela Bolsa de Valores ou via corretora. Terceiro, fundos de investimento. Fundos reúnem recursos de diversos investidores para investir em uma cesta de ativos, podendo ser de renda fixa, ações ou ambos. O fundo é gerido por um especialista e a rentabilidade varia de acordo com a estratégia adotada por esse fundo. Podendo ser fundo, por exemplo, de câmbio ou de derivativos ou qualquer outra coisa. CRIs e CRAs são certificados de recebíveis imobiliários ou do agronegócio. São títulos lastreados em recebíveis desses setores e também têm a isenção do imposto de renda. No entanto, não contam com a proteção do FGC, por isso é importante avaliar o risco antes de investir. Debêntures são títulos de dívida privada emitidos por empresas. As debêntures incentivadas, especificamente, são isentas de imposto de renda, o que pode aumentar a sua atratividade. São indicadas para investidores que têm um profundo conhecimento já daqueles mercados e buscam maior rentabilidade, estando dispostos a assumir mais riscos. BDRs, Brazilian Depositary Receipts, são títulos que permitem investir em empresas estrangeiras, como a Apple ou Tesla, diretamente na Bolsa Brasileira, sem a necessidade de enviar o seu dinheiro para o exterior. Para começar a investir em algumas soluções, você pode optar por uma corretora, pode ir atrás de um banco ou mesmo pode diretamente baixar o aplicativo do AluInvest, que tem todas as opções de investimento da nossa plataforma. E agora que você já conhece as opções que você tem para investir no mercado, pelo menos as principais, vamos aos pilares que você precisa entender antes de investir. Primeiro pilar, você não precisa saber tudo. Não tem problema se você não souber muito sobre o mercado financeiro para começar a investir. Uma excelente alternativa para iniciantes são os ETFs. Como já disse, são fundos que replicam índices do mercado. O criador dos ETFs, John Bogle, provou que o SP500 superou 90% dos fundos geridos por pessoas em um período de 15 anos. Ou seja, mesmo sem nenhum conhecimento do mercado financeiro, você poderia ter retornos consistentes ao investir em ETFs, pois eles, na verdade, simulam a performance do mercado como um todo. Existem opções como o BOVA11, que segue a Bolsa Brasileira, e também, por exemplo, o IVVB11, que acompanha o SP500, como energia limpa e criptomoedas. Segundo pilar, princípios valem mais que conhecimento técnico. Entender o básico é fundamental, mas o mais importante é manter os princípios corretos. Um exemplo é o fundo Magellan, de Peter Lynch, que obteve uma média de retorno de 29,2% entre 1977 e 1990. Mesmo assim, muitos investidores perderam dinheiro porque vendiam as suas ações em momentos de queda por medo. É preciso ter estômago para investir, especialmente se quer investir em renda variável. Aproveitar as oportunidades em crises e não seguir o instinto de vender quando o mercado está em baixa. Como disse Warren Buffett, você compra as ações aos sons dos canhões e vende aos sons dos violinos. No caso do AluInvest, por exemplo, a gente sempre segue os principais princípios do mercado de cessão de crédito privado, como foram estabelecidos por JP Morgan, e temos uma tese com base na economia circular. Então, boa parte, se não todos os nossos investidores, acreditam profundamente nessa tese. Terceiro pilar, cuidado com as taxas. Quem investe precisa estar atento aos custos. Taxas de corretagem, administração de fundos e até impostos podem comer boa parte dos seus lucros. No Brasil, o imposto sobre a venda das ações é isento até R$ 2.500 por mês. Mas, por exemplo, day trade já tem uma alíquota de 20%. Ao investir no exterior, ainda há o spread do câmbio. Portanto, quanto menos você movimentar, menores serão os seus custos por via de regra. Ou você pode investir no AluInvest, que não tem taxa de performance, não tem taxa de corretagem, etc. Quarto pilar, faça parte dos 10% melhores. Com estudo e disciplina, você pode ficar entre os 10% melhores investidores do mundo. E com muito estudo, começar a escolher ações que se alinham com os seus objetivos e com suas crenças. Quinto pilar, fuja dos vieses emocionais. Somos todos vítimas dos vieses, como o viés da ancoragem. Pense na ação do Magazine Luiza, que caiu de R$ 27 para R$ 6. Muitos investidores acreditam que ela vai voltar ao preço anterior, sem nenhum embasamento para isso. Mas a verdade é que isso pode nunca acontecer. Outro viés é o sunken cost, onde continuamos investindo em algo meramente pela existência de um custo anterior, porque em decisões anteriores já colocamos tempo e dinheiro naquelas ações. A solução aqui é manter a mente aberta, buscar por conselhos e se basear em dados e não emoções. Por fim, lembre-se, investir é uma jornada longa de aprendizado constante. Se você seguir esses passos e tomar decisões racionais, estará no caminho certo para virar um investidor de sucesso. Estamos aqui por longo prazo e eu espero que você esteja também.